Olá, estudantes do nono ano. Neste vídeo vamos falar sobre predicativos do sujeito e do objeto. Para início, vamos refletir sobre esse trecho de música. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Você tem amigos? Quantos? Bastante? Pouco? Como que você considera amigo? O que precisa ter? Quais são as qualificações? Você conhece há muito tempo? É muito íntimo? Você se confidencia? O que é um amigo para você? Você consegue qualificar, dar uma característica também para o seu amigo ou sua amiga? Seu amigo é o quê? Você considera ele o quê? Ele é inteligente, criativo? Que características você atribui aos seus amigos? Podemos ter algumas sugestões aqui. Meu amigo é inteligente. Eu considero meu amigo criativo. Nós temos características aqui para o amigo. Só que há uma diferença entre o amigo na oração aqui. Se vejamos a primeira, temos o verbo ser, o é. Quem é inteligente? Meu amigo, nosso sujeito. O restante predicado é inteligente. Nós temos o verbo de ligação e a característica, o predicativo, meu amigo, sendo ligado pelo verbo. Então, predicativo do sujeito. Na oração seguinte, eu considero meu amigo criativo. Quem considera algo, considera alguém, considera meu amigo. Nós temos aqui um objeto, completou o verbo, porque o sujeito, quem considero? É eu. Então, o predicado é considero meu amigo criativo. O meu amigo aqui está como objeto do verbo, ele completa o verbo. Logo, criativo é uma característica do objeto. Então, chamamos de predicativo do objeto. É o que temos aqui. Meu amigo é inteligente. Predicativo, verbo de ligação e o sujeito. Ele continua esforçado. Temos um novo predicativo, um verbo de ligação também, fazendo a ligação de sujeito e característica. Outro exemplo. O poeta se tornou um exemplo de vida. Verbo de ligação novamente e característica, exemplo. Atribui-se uma característica ao sujeito. Isso é um predicativo do sujeito. Quando eu dou uma característica ao sujeito, ele tem uma característica. Lembrando que a característica é o que eu tenho de mais importante. Nesse caso, nós temos um predicado nominal. Temos um outro exemplo aqui em um poema. Amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca. É um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta, que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Temos outros predicativos aqui construindo, caracterizando, definindo quem é o amigo. Um sorriso, um olhar, uma casa, um coração. Sim, utilizando uma linguagem figurada, mas são características atribuídas ao sujeito amigo. Então, nós temos aqui predicativos do sujeito. E predicativo do objeto? É o que já vimos ali antes, né? Eu considero meu amigo criativo. É o nosso exemplo que já utilizamos. Criativo, uma característica do objeto que está completando o verbo. Então, predicativo do objeto. Outro exemplo. Acho seus textos fantásticos. Quem acho? Eu, sujeito oculto. Tudo que nós temos aqui é predicado. Acho seus textos fantásticos. Quem acha, acha algo. Nesse caso, seus textos, objeto do verbo. Fantásticos é uma característica do eu ou dos textos? Dos textos. Então, predicativo do objeto. A notícia deixou a mãe aflita. Quem deixou a mãe aflita? A notícia, sujeito. O verbo deixou, quem deixou aqui deixou alguém, deixou a mãe, certo? Objeto do verbo, completou o verbo. Característica aflita é do objeto e não do sujeito. Predicativo do objeto, porque atribui-se uma característica a ele, objeto. Um exemplo em poema também nós temos aqui. Meu povo, meu abismo, meu povo é meu abismo. Nele me perco, a sua tanta dor me deixa, surdo e cego. Veja só, nós temos o verbo de ligação caracterizando meu abismo ao povo, predicativo do sujeito, mas aqui nós temos um outro tipo de predicativo. Nós temos a sua tanta dor me deixa surdo e cego. Nós temos deixa, aqui deixando quem? Deixando o me. A sua tanta dor deixa-me, ou me deixa, né? Nesse caso aqui o me está antes do verbo. Então ele completou o verbo deixar. Surdo e cego não estão se referindo ao sujeito, e sim ao me. Eu fiquei, eu lírico, né?
surdo e cego. Então, predicativo do objeto na construção deste poema. Encerramos por aqui. Nesse vídeo, nós falamos sobre predicativos do sujeito, predicativo do objeto. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.